Oi pessoal, tudo bem? Hoje, 5 de março, saiu o primeiro trailer oficial com as cenas inéditas da oitava e última temporada de Game of Thrones, e isso nos inspirou a fazer o nosso primeiro vídeo da nossa contagem regressiva, do nosso aquecimento para a season finale e para as nossas reviews, porque nós temos vários seguidores novos, vários inscritos novos, desde 2 anos atrás, quando a gente fez nossas reviews pela última vez, e a gente quer que eles saibam, que vocês saibam, a quantas a gente anda com Game of Thrones. Então essas são... É a nossa relação de amor e ódio com Game of Thrones, porque a gente gostava muito da série desde das primeiras temporadas, as 4 primeiras temporadas, e a partir da 5ª, 6ª e 7ª a gente viu que algumas coisas começaram a nos decepcionar nas tramas, nos desenvolvimentos, nos episódios em geral. Vocês podem dar uma olhadinha aqui se vocês quiserem conferir, a gente tem aqui embaixo as reviews que a gente fez dessa última temporada, vocês podem ver como é que é o clima dessa 7ª temporada, como é que foi 2 anos atrás, e também como é que foram os comentários, como é que foram as discussões que a gente teve, que eu acho que são todas muito interessantes pra gente relembrar o que aconteceu na última temporada, mas assim vocês já pegam qual é o clima que a gente vai entrar sentando a sola no dia 14 de março. 14 de abril. Como eles foram aproveitados na série, como eles são diferentes do que eles são apresentados no livro e como isso mostrou a derrocada de quando a série passou a não ter mais os livros para depender. É que a grande sacada de Game of Thrones desde o começo, e é uma das coisas que eu mais gostava na série quando a gente começou a assistir ela, é que ela é uma série de fantasia, mas com muita realidade no meio. Muitas tramas políticas, muitas reviravoltas, a gente sentia medo pelos personagens da gente. Não, na primeira temporada nem tanto, que a gente vai conhecendo como é que é aquele mundo e tal, mas no momento que o Ned perde a cabeça, a gente sabe que tem alguma coisa à risca nesse momento. Porque o George Martin é um ótimo escritor e constrói um mundo muito bem, as relações com as outras famílias e tudo isso é muito orgânico, tudo acontece muito bem, tudo é muito bem explicado, e os roteiros conseguiram aproveitar bem esse material nessas primeiras temporadas. Pontos que eu mais estava esperando pra ver, porque depois da primeira temporada, que a gente gostou muito, eu li os livros, era conhecer os Martell. Os Martell é uma das minhas famílias favoritas, porque eles são extremamente perigosos, eles são extremamente ousados, extremamente inteligentes, eles sabem jogar o jogo dos tronos, e eles são uma família que está à parte de todas as outras famílias. Eles têm toda uma liberdade completamente diferente. Então Oberyn Martell foi muito bem apresentado na série. Eu acho que foi um grande momento, e a gente ficou na expectativa para ver mais deles. Só que os roteiristas de Game of Thrones não queriam abordar tanto essas nuances deles. Eles preferiram tornar eles um bando de sexualizados, completamente sexualizados, bárbaros quase, eles são quase bárbaros porque eles não são inteligentes, eles não têm um jogo, eles não têm inteligência pra jogar esse jogo, eles parecem só jogados assim de qualquer maneira. Tão rápido quanto eles são apresentados, eles são completamente descartados da trama. A pior parte da 5ª temporada de Game of Thrones é o Jaime e o Bronn indo pra Dorne. Horrível. Primeiramente porque eles parearam o Jaime com o Bronn. Então ver a Ellaria Martell matando O Doran. Matando o Doran e matando a filha da Cersei e do Jaime pra causar um conflito artificial, sim, sabe? Aquilo ali foi só pra causar o conflito, pra depois, na 7ª temporada, a gente ter o Euron entregando elas pra Cersei, e isso ser o que une o Euron Greyjoy com a Cersei Lannister. Ela é intempestiva, eles são personagens intempestivos que não conseguem calcular. A Ellaria é assim, mas ela consegue, o Doran consegue sempre controlar ela, ele sempre bota ela, fica pra trás. E o caminho que eles tomam é completamente diverso do resto das outras famílias nas propostas que eles têm. Mas é muito bem escrito, é muito bem explicado e é muito bem desenvolvido. Parece que naquele momento que eles não sabem muito bem como eles vão lidar a partir dali com esses outros personagens, eles querem tentar meio que cortar alguma coisa, eles decidiram que ali... Eles estão tentando afunilar, que essa é outra das questões que a gente ia falar, que é sobre o que uma série de elenco virou uma série de protagonistas. E ali na 5ª temporada a gente vê isso começando com um afunilamento e eles limando as famílias. Eles começam a cortar todos os personagens, eles começam a tirar personagem à torta direito, eles começam a misturar personagens dos Greyjoy pra poder... Tudo bem, eu não tenho problema de eles aproveitarem um personagem, fazerem de 2 personagens um, tá? Pode ser, tudo bem, eu entendo que não dá pra botar todos. Eles já fizeram isso com alguns outros personagens nas outras temporadas também. Só que a partir dali eles começam a criar uma história que não tem base nos livros. Ela fica vazia, ela fica mal escrita, ela fica com clichês da TV. Parece que eles ficam enchendo linguiça com as coisas que eles têm pra tentar forrar esse tempo que eles têm a mais pra tentar dar mais coxa pra aquela história, mas o que na verdade eles fizeram é tornaram uma bobagem completa, assim. E cortar os Martell da trama,
que nos livros eles estão muito ativos, estão fazendo muita coisa ainda, foi talvez, acho que a primeira grande dor assim, que a gente teve naquela temporada ali. E também veio com a morte do Doran Martell, com a morte da Myrcella, com a morte do príncipe, todas essas mortes já de começo de temporada, que antes as mortes significavam alguma coisa, elas tinham algum peso pra trama. E a partir da 5ª temporada elas começaram a ficar só porque, quem é que vai morrer nesse episódio? Quem é que vai morrer nesse precisamos episódio? matar alguém, Que explica por que o Ramsay ganhou tanto protagonismo nas últimas temporadas. Nossa, ridículo. O Joffrey morreu, então eles tinham que colocar alguém que tivesse o mesmo peso, então eles colocaram o Ramsay. Sim. Só que em vez de matar peças importantes pra história e que a gente não fosse esperar e ser ousado, eles mataram a Osha. Que tivesse algum impacto, né? Eles mataram a Osha, eles mataram os Martell. Mataram o Ramsay não, mataram o Roose Bolton também. Mataram o Roose. Que não teve nenhuma importância pra trama. Não teve Naquele nenhuma importância momento, pra trama. o Roose já tava praticamente limado da história. Isso é uma coisa assim, ó, na primeira temporada, quando a gente vê o Ned morrendo, acho que foi o símbolo de mostrar assim, ó, esse é um jogo perigoso, quem tá jogando ele pode morrer a qualquer momento. E a gente fica sempre com o cu na mão toda vez que um protagonista, alguém que a gente gosta, comete um erro. Tu já fica com medo que ele vai dar algum problema. Então, tu cria essa expectativa. Quando tem o Casamento Vermelho, então, Nossa. tu vê assim que aquele foi o maior erro que alguém podia cometer. E tu vê na 4ª temporada, tu vê ainda o Joffrey fazendo um erro bobo e perdendo por causa disso. Tem alguma importância. Todas essas mortes, elas geram consequências. E aí, a partir dessa 5ª temporada, as mortes, elas começam a perder o significado. E é isso aí. A gente tem um cast muito grande, a gente tem que começar a cortar, matar gente. Pega uns personagens que não tem importância e vai matando. Mata. E não morre ninguém importante. Não tem ninguém com uma morte que realmente causa algum problema. A morte da Myrcella não é tão importante assim pros Martell, porque eles já estavam em guerra contra o trono. Até porque a morte da Ellaria e das Serpentes na 7ª temporada não teve significado nenhum. Não. E foi por isso, a morte da Myrcella elas morreram, só causou com que só fez essa junção, elas talvez, morrerem. do Elrond com a Cersei pra elas morrerem e não ter. E ter uma vingança pessoal da nenhum. Cersei, assim. Não que nem a morte do Ned fez com que a Arya tivesse que fugir e a Sansa sofresse na mão da Cersei, que a morte do Robert Baratheon causasse uma grande guerra, que a morte do Khal Drogo fizesse a Daenerys ser colocada em uma posição em que ela precisaria ser uma líder dos Dothraki, sabe? Nada tem a consequência que tinha no começo da série. Dizimação que tem dos Tyrell ali, eles não tem uma consequência pra Cersei, por exemplo. Porque o Tommen se mata, mas é isso. Mas naquela altura do campeonato ele era o último filho da Cersei. Mas nem isso. A própria... porque assim, no momento que eles morrem, a única repercussão que a gente tem na outra temporada é 2 episódios onde o Jaime faz um cerco, conquista os Tyrell, pega os exércitos deles de volta. Então não teve nenhum... Não afetou a governabilidade da Cersei, porque logo ela conseguiu tomar os exércitos deles pra ela novamente. Então não teve uma consequência também. Foram sendo colocadas pra justamente eles poderem colocar a Cersei como a grande vilã, junto com os White Walkers. Personagens que no começo a gente tinha uma certa antipatia, mas a gente começava a ver um lado diferente deles, fora o Joffrey, que ninguém conseguiu nunca gostar dele, eu acho, mas sempre tinha um equilíbrio entre a parte ruim, uma dualidade. Tinha uma dualidade nos personagens. Tu via pelos olhos dele, tu via que a Cersei estava fazendo aquilo, por que ela estava fazendo aquilo, ela era pau no cu, mas ela tem um motivo pra ser assim. E tu meio que entendia ela. Podia ser pouco, mas tu entendia. O Jaime tem o melhor arco provável de todos os personagens, que ele começa um pau no cu extremo, e ele dá uma volta que ele se torna um dos melhores personagens da história. Então, tipo, tudo isso naquelas primeiras temporadas, que foi muito bem feito, muito bem escrito, muito bem adaptado, um negócio muito bem adaptado. E aí, pra agora, nessas últimas temporadas, é bem contra o mal. Os Stark são todos bons, eles não têm nenhum problema. A Daenerys é linda, maravilhosa, rainha. A Arya é perfeita, a Arya não fez nada de errado, apesar dela estar com sangue nos olhos até o extremo. Ela é uma pessoa completamente descontrolada, que a gente vê nos livros esse desenvolvimento dela caindo pro lado negro da força, assim. A Sansa durante muito tempo é vilanizada pela história. Tem um estupro que não serve pra nada naquela trama, porque absolutamente não teve nenhuma importância. É pra gente ter algum tipo de sentimento de redenção, de vingança quando o Ramsay Bolton morre pelas mãos dela, tecnicamente, sabe? É pra isso que isso serviu.
Que teve horror, toda gente, essa não precisava construção de do tudo isso. Ramsay Bolton, porque como a Sansa não conseguiu matar o Joffrey, ela tem que ter alguém que ela pode matar. Daí eles colocaram ali a figura do Ramsay Bolton, porque ela é o denominador comum entre os dois. Ela ia casar com o Joffrey, mas aí no fim não casou por causa da Marjorie e foi jogada pro Tyrion, e daí ela foi se casar com o Ramsay, sabe? Tipo, é pra ela ter a redenção que ela não teve com o Joffrey. Mas o problema é que eles não redimem ela de nenhum jeito. Pois é, pra mas mim, eu não tô pra dizendo mim, que funcionou, não, eu tô dizendo pois qual, é, qual eu acho que foi o objetivo. O problema é que pra mim parece que é mais uma punição pra ela pelas coisas que ela fez. Que ela tava tentando sobreviver, então eles decidiram, vamos punir ela. E as pessoas viram como uma punição, ó, viu? Ó, viu onde que ela se meteu aí, ó? Ela foi estuprada agora, olha aí, ó. Tipo, uma coisa completamente desnecessária, que não acontece nos livros. Ela joga nos livros tão bem contra todos os outros, contra a Cersei, contra todos os outros. Ela é extremamente inteligente e ela não se deixa levar pelo mindinho. E na 7ª temporada eles estavam preparando um setup que no último minuto eles tiraram fora, mas a gente ficou sabendo que aquilo ali tava no script do episódio, tava inclusive filmado, que a Sansa estava sendo enganada pelo Mindinho pra matar a Arya. Então ela tava caindo de novo nessa história, ela não aprendeu nada em todo esse tempo que ela tá ali. Sabe? Tipo, eles não conseguem fazer os personagens evoluir. O Jon não evoluiu nada. O Jon é um banana, sempre foi um banana. Ele nunca fez nada, ele cagou com a Patrulha da Noite, ele cagou com tudo que ele fez até agora, na missão que eles tinham que fazer, que era a única coisa que ele podia se redimir, que era aquela missão ridícula. Ele também, mas é que ele é o protagonista, ele é bonzinho, mas ele cagou, ele matou um dragão por causa da cagada que ele fez ali. Essa ideia de que, mas é que eles são do bem, não, se perdeu aquela ideia de que, tipo, não, eles são bons, mas eles também fazem cagadas. Porque isso era uma das coisas fortes do Ned. O Ned era um cara extremamente justo, honrado, mas quando tu olha pro passado dele, tu também vê que ele fez um monte de merda. E que as merdas que ele fez por causa dessa ideia de honra dele geraram os inimigos que eles têm no futuro. Então, tipo, ninguém é santo. Essa era a moral de Game of Thrones. Ninguém é bonzinho, ninguém é protagonista 100%. E a gente tá agora num último momento onde vai ter todos os bonzinhos e protagonistas reunidos num lugar contra os White Walker, contra a Cersei depois. Por isso que a gente tem todos os Stark se reunindo juntinhos, família feliz. Porque os fãs querem os Starks juntinhos, família feliz. Eles não querem ver a Arya morrendo, eles não querem ver a Sansa morrendo, eles não querem ver o Jon passando o resto da vida dele na muralha. Eles querem ver também a Daenerys e o Jon ficando juntos. Eles querem chip. Porque eles são gelo e fogo. Mas o próprio George Martin já disse que não era isso. Ele disse que o gelo e o fogo tem a ver com só os locais onde eles estão. São os dragões e os White Walkers. Ele disse numa entrevista, mas mesmo assim as pessoas não acreditam. Exatamente. É o fanservice, é o que os fãs querem ver, e isso é um detrimento pra série em diversos momentos. A HBO, ela se largou pros fãs, ela decidiu, não, a gente vai agradar eles, vai fazer aquilo que eles querem ver, vai botar um monte de batalha, a série toda a temporada tem que ter uma grande batalha, sobre livros que não eram de grandes batalhas. As grandes batalhas, a primeira grande batalha que tem no livro, o Tyrion toma uma pancada na cabeça e desmaia. A outra batalha que tem, que é a do Porto Real, que é a primeira grande batalha narrada no livro, ela é narrada do ponto de vista do Tyrion. E as outras grandes batalhas, a gente vê assim pedaços dela, a gente não vê elas acontecendo porque não é o foco do livro. O foco do livro são as tramas, as vinganças políticas, as brigas, as birrinhas que eles têm uns com os outros, e as batalhas acabam sendo uma coisa que, tipo, assim, vai acontecer, mas às vezes a gente não vai mostrar a batalha. Porque a Guerra dos Tronos não é uma guerra literal. Exatamente, nem o poder militar não é a coisa mais importante. O que era o que eles falavam no começo da série. O que a propaganda inicial da série falava. Da Guerra dos Tronos, ou você ganha ou você morre. E não é ou você ganha na batalha. Ou você ganha ou você morre na questão tipo do Ned Stark. O Ned Stark jogou as cartas dele e ele não tinha poder suficiente pra bater a Cersei e ele perdeu a cabeça. É isso. Essa é a guerra. E isso se perdeu porque os fãs querem. Eu quero mais dragões, eu quero mais White Walkers, eu quero ver uma batalha maior, esse mês tem que ser maior, essa vez tem que ser maior. Até que agora é tipo a maior batalha da história da televisão. E o roteiro? E os diálogos e a história. E isso eram as coisas boas, porque por mais que as pessoas digam que não, mas tem que ver que essa parte é muito boa e fica muito entediante. Não é entediante. As 4 primeiras temporadas tem uma batalha ou outra por temporada e são extremamente interessantes. Tu fica preso porque os diálogos são muito bons, porque as reviravoltas são muito interessantes, porque as coisas que estão acontecendo são muito malucas e o pouquinho que tem de guerra ali é pra dar uma animada de vez em quando
Realmente precisa, tem que ter um pouco de batalha. Mas não pode ser só virado nisso. E quando tu te foca nisso e em tentar mostrar como os teus protagonistas são bons, e quando tu junta todas essas questões, que é tudo mal explicado, tudo mal escrito, tudo feito de qualquer jeito pra tentar agradar o fã, porque, a fanbase, olha como a fanbase é fiel, como a fanbase gosta, como eles querem ver isso, isso e isso. Mas entre uma coisa que tu quer ver e a tua criatividade artística tem uma diferença abismal. Se a gente tem, por exemplo, um Breaking Bad, que é uma série que eu considero uma das melhores séries já feitas, onde o cara fez a sua história, contou a sua história da maneira como ele queria, e a gente até hoje elogia ela, sem depender dos fãs. E a gente tem no outro ponto o Supernatural, que eu tava explicando pra Maria, que é uma série que faz por fanservice, mas eles são galhofeiros, eles não estão nem aí. E a gente tem nesse meio termo o Game of Thrones, que quer agradar os fãs, mas ela é pretensiosa pra achar que é uma série muito boa, e ela quer manter esse nível alto sem ter qualidade de nível alto. Pra quem não sabe, Ex Machina é quando o mocinho tá prestes a morrer ou acontecer alguma coisa ruim e vem uma coisa do nada e salva ele. E isso aconteceu diversas vezes. Nossa, na última temporada, então, foi a rodo que aconteceu isso. Principalmente naquela missão deles suicida que eles fizeram pra tentar resgatar o zumbi. E levar eles Ex Machina o John já ganhou? O John foi o que mais se safou até agora, né? Sendo que ele já morreu. Ele morreu, ele voltou... E aí agora toda vez que ele faz alguma cagada, porque como eu disse, ele é um péssimo protagonista que só faz merda, ele não consegue acertar em nada do que ele faz, ele não conseguiu acertar em nada nessa missão dele, e ele teve Ex Machina do Tio Ben, ele teve Ex Machina do dragão salvando ele teve Ex Machina do pessoal tirando ele da água antes que ele morresse. Todas as vezes ele foi salvo do nada. E o Mindinho salvando ele também, né? Teve o Mindinho salvando ele? Sim, na batalha ele quase foi... Eles começaram a rodear ele quase foi morto, daí veio o exército do Mindinho. O Mindinho veio do nada, o Mindinho que tava escondido só esperando aquela hora pra entrar. Porque eles chegaram lá do nada, assim, também. Enfim, só chegaram lá e nem viram... É aqueles caras ali, aqueles ali que a gente tem que matar aqueles ali, ó. Aqueles ali, tá tudo igual, mas a gente tem que matar aqueles ali. E aí se junta tudo isso, a banalização das mortes, o fanservice, o Ex Machina, pra nos deixar a gente não teme pela vida dos personagens. Claro que não. Por nenhum deles. Então a gente não se investe. Qual foi a última vez que tu teve medo, por exemplo, da Daenerys morrer? Eu Do acho Jon que eu nunca morrer? tive. Porque o Jon morreu e voltou. Nas 4 primeiras temporadas. Nas primeiras temporadas tudo bem, aí tu tinha, mas nas últimas vezes, assim, esses protagonistas, a Arya, a própria Sansa, tu sabia que eles não iam morrer, não ia ter perigo nenhum. O próprio Bran quando tava sendo lá fugindo e o Hodor morre, tu sabe que ele não vai morrer também. Tu sabe que a Cersei não vai morrer porque ela é a grande vilã. Tu sabe que o Sam não vai morrer porque ele é o único que pode dizer pra eles as coisas pra que eles. o Jon é... Tá dentro da essência de Game of Thrones. Nada de bom acontece pra quem faz coisas boas. Exatamente, não tem assim recompensa. Eu fiz uma coisa boa, agora... Se, por exemplo, um personagem vai lá e faz uma coisa boa pra outro personagem, isso tu pode esperar que de repente vai ter uma recompensa no futuro. Mas porque eles fazem uma coisa boa com alguém, o universo paga eles, isso não existe. Essas soluções simples, essas soluções que são pra avançar o plot, a gente precisa avançar o plot, como é que a gente faz? O Sam foi pra cidadela, agora ele volta e fala pro Jon que ele é rei. Sabe, ou que ele é descendente do Rhaegal, que ele é um Targaryen. Aí vai juntar, aí o Bran também fala, então vai estar tudo certinho. Porque tem no trailer uma cena do Sam falando com o Bran. Ex Machina é a coisa mais preguiçosa que um roteirista pode criar na sua trama. E Game of Thrones era uma série que não tinha muito disso. Tinha alguns pontos que faziam sentido e tinha outros que ela simplesmente não tinha. Ninguém salva o Ned quando ele tá prestes a morrer. Exatamente. Se tu não quer que o teu personagem morra, não coloca ele em posição de morrer, que tu tenha que criar uma saída milagrosa pra ele sair daquilo ali. Não coloca ele nessa situação. Faz ele fazer coisas que não vão causar a morte dele. Simples. Mas aí tu não cria tensão também no episódio, né? Mas é falsa tensão. Exatamente. É uma tensão artificial. Porque a gente sabe que o Jon não vai morrer. A Daenerys não vai morrer. Por isso que a gente espera que no fim, na season finale de Game of Thrones, todo mundo fucking morra. Não vai. Aí que tá, eles pouparam todo mundo pra agora, na última temporada, ter uma morte de rodo. Só que aí são mortes sem significado, são mortes sem peso, porque são mortes que a gente sabe que vão acontecer. Porque nos foi prometido um final agridoce. Então a gente sabe que isso vai acontecer e a gente sabe que não tem mais tanta emoção por conta disso.
Eu vou pegar, por exemplo, Breaking Bad de novo como exemplo. Tu não sabia o que ia acontecer no final, por mais que os protagonistas fossem aqueles, tu não sabia de que forma eles iam lidar com aquele final. O que eles iam passar, qual era a merda que eles iam ter que engolir pra poder ir adiante. Tanto que a gente fez um bolão e ninguém acertou o bolão que a gente acertou. fez sobre o final de Breaking Bad. E foi um final extremamente chocante, um final extremamente satisfatório, porque ele contrariou nossas expectativas e satisfez elas de uma forma muito coerente. Coerente com o que a história tinha contado até então. E Game of Thrones não tá sendo coerente nas últimas temporadas. Ex Machina e Game of Thrones, eu nunca ia achar que ia ter as duas coisas na mesma frase. Pois é. Quando eu assisti as primeiras 4 temporadas. Porque ninguém foi salvo na última hora. Ninguém. Não, no Casamento Vermelho, nada, absolutamente nada. O Joffrey não foi salvo, ninguém foi salvo. Mas assim, esses são pontos que são todos ligados diretamente à questão da roteirização e das decisões dos produtores. Eles têm tempo pra elaborar bem, eles têm gente capacitada, mas eles estão optando por soluções fáceis para poder agradar o público e para poder resolver sem precisar se preocupar em criar mais temporadas, em ter mais trabalho para poder tocar adiante dos outros projetos que eles querem tocar. Verdade. E eu tenho um destaque pra isso, que é o Tyrion. Ah, é verdade. Nossa, Porque o Tyrion cagou. foi de uma pessoa inteligente e eloquente pra frases de efeito. Ele é uma frase de efeito com duas pernas. Exatamente. O que ele diz não tem mais significado. As pessoas acham que ele é puta inteligente. Ele deu uma lacrada ali, lacrou. ó. Mas não, ele só vai lá e fala uma frase de efeito. Quando antes ele fazia a gente se sentir como parte da história dele. Ele contava uma história. Quando ele vai lá e conta pro Jon sobre como ele também, no jeito dele, era um bastardo, sabe? Uhum. Tu vê ele se relacionando naturalmente e verdadeiramente com uma pessoa. E tu vê ele também sendo um bom estrategista. Quando eles fazem a Batalha de Porto Real, ele cria toda uma armadilha pra pegar os navios do Stan e destruir ele. E aí a melhor ideia que ele tem quando eles estão lá se reunindo é que a Cersei, se a gente levar um zumbi pra ela vai se convencer. É o Tyrion. O Tyrion sabe que a Cersei vai matar ele se ela vê ele. Ele nunca ia se colocar numa situação de risco como essa, porque ele não é louco de fazer isso. Ele sabe que ele vai pro saco se ele ficar na frente dela. Ela vai matar ele, porque ela acha até hoje que ele matou os filhos dela. E ela nunca vai perdoar ele por isso. E ela separou ele do irmão dela e etc, e etc. Ele matou o pai dele. E ele fez tudo isso. Então, ela nunca ia perdoar ele e ele sabe disso. E ele sabe que ela não ia se convencer com aquilo. E mesmo assim, ele vai lá e sugere esse plano pra eles lá fazerem. E é um plano que dá completamente errado. Porque não serviu pra bosta nenhuma, porque o roteiro é ruim. E eles acharam que a gente ia cair nessa. Ah, eles vão cair nessa, que eles vão... A Cersei vai se juntar com eles. Mas realmente, os diálogos caíram muito de qualidade. Muito todos de eles, qualidade. e não é só o Tyrion, os diálogos que a gente tinha da Sordavos. Cersei. A própria Cersei, quando ia lá e explicava o ódio dela, eram momentos deliciosos de observar a maldade dela, ela exalava a maldade. O Davos sempre pegava e dava no meio do Stannis quando precisava, e agora todos eles viraram personagens secundários que estão lá pra fazer... Pra falar uma frase de efeito de qualquer... alguma coisa. Sem nada muito importante, sem Tudo sem que dar o um Sor bom... Davos faz é dar conselho pro Jon. Ele dá um conselho pro Jon, que daí vira uma frasezinha de efeito e ele vai embora. Aí o Tyrion dá um conselho pra Daenerys, que vira uma frasezinha de efeito e ele vai embora. Isso aí, Eles nunca têm uma discussão mais significativa, uma conversa mais significativa. É sempre essas coisinhas pescadinhas, assim. Mas isso aí também é falta de base dos livros pra eles terem. Eles realmente não têm com o que fazer e eles têm que criar da própria mente. E eles não são escritores tão talentosos como o George Martin é. E eles precisam fazer o plot andar. E aí, por eles fazerem o plot andar, eles têm que cortar essas coisas aí. A gente tem um empobrecimento forte de todas essas partes de diálogos e conversas, etc. E além dos diálogos, outra coisa que é nosso item, é que eles fazem as coisas exageradamente difíceis pra fazer o roteiro parecer mais inteligente do que ele realmente é. Uhum. Eles criam essas situações artificiais que fazem um puta plot twist foda. E daí, isso não só faz o roteiro parecer mais idiota, como faz a nossa experiência de assistir a série ser mais vazia. não ser tão agradável, porque em vez das pessoas estarem prestando atenção nos diálogos e onde a história tá indo, elas ficam procurando pistas da próxima grande teoria que elas vão descobrir. Isso foi um saco quando a gente fez as reviews, que qualquer coisa que acontecia,
as pessoas estavam criando teorias. A Missandei é a traidora. Olha, a Missandei fez isso, ela vai ser a traidora. Tá, mas isso aqui... A espada piscou. Nossa, tinha gente dizendo que o olho da espada não piscou. Um dos momentos em que eu diria que eles criaram essa complexidade artificial do roteiro foi a Sansa e a Arya na temporada anterior. Porque por que a gente não podia saber que elas estavam tramando contra o Mindinho? Por que a gente tinha que ter cenas em que o Mindinho não estava presente, onde elas estavam brigando pra gente acreditar? Por que a gente tem que acreditar? Ele tinha que acreditar. Então ele tenta parecer mais inteligente do que ele realmente é, fazendo... enganando o espectador. Exatamente, é artificial aquilo ali. E a própria questão também daquele plano super intrincado que eles criaram de pegar um zumbi e levar pra Cersei, sendo que é uma coisa completamente fora de prática, não tem praticidade nenhuma. Eles levam meses pra chegar até Porto Real, não importa se é de barco ou como é, leva meses pra chegar até lá. O bicho, se não tivesse se deteriorado, ao menos não teria chegado em boas condições lá a ponto da gente saber que aquilo ali era um zumbi, e sabendo que não ia convencer a Cersei. Então eles fizeram toda aquela manobra pra no final das contas não dar em nada, porque não mudou absolutamente nada. A única diferença é que o Jaime se juntou a eles. Foi a única coisa que serviu. Pra mais nada, não serviu pra mais nada aquilo ali, tudo que eles fizeram. É pra Cersei ficar cada vez mais isolada e ser cada vez mais a vilã. Eles estão... A única pessoa boa trama, que pra tem... trama não serviu bosta nenhuma, serviu pra série. Não, serviu pra série, serviu pro fanservice. Porque os fãs querem que o Jaime seja do mal? Não, eles querem ver eles dois separados. E enquanto tem muita gente aí querendo muito que a Sansa ou a Arya matem a Cersei, eu quero que o Jaime mate a Cersei. O que faz sentido e coerência pra trama é que o Jaime mate a Cersei, porque só se o Jaime matar a Cersei ele vai conseguir se livrar dela completamente. A última coisa que a gente tem pra falar é uma que o Mizel trouxe, que irritou ele muito, mas irritou a gente bastante também, principalmente enquanto a gente tava fazendo as reviews, que foi o vazamento dos roteiros. Desde a segunda temporada a gente tem vazamento de episódio, que não é um problema, porque tudo bem, passar uma semana antes, beleza. Nessas últimas 2 anos a gente teve muitos problemas de vazamento. A gente teve vazamentos de episódios muito antes, a gente teve vazamento uma semana antes praticamente do episódio mais importante da temporada passada, que foi o episódio do plano dele sendo executado. Foi uma coisa bem tensa e que meio que desbalanceou aquela expectativa que a gente estava tendo da série. E os roteiros que as pessoas, obviamente, vão ler, porque as pessoas são curiosas e muita gente tá cagando pra série, então prefere ler o roteiro pra saber o que acontece só pra poder estragar a vida dos outros. E aí elas ficavam spoileando pra todo mundo, ficavam estragando a experiência de todo mundo assistindo a série. Uma falta de cuidado, uma falta de ter um pouco mais de preparação, sabendo que a série é tudo isso que é. Pra que deixar vazar os roteiros, sabe? Pra que não ter cuidado com isso? Pra que não ter um pouco mais de segurança e evitar que esse tipo de coisa aconteça? Mas isso é uma coisa que é muito mais meta da série do que realmente da trama da série. É uma questão só de... quando a gente tá do lado de fora tentando apreciar ela e a gente não consegue porque eles deixam vazar e as pessoas ficam sabendo o que aconteceu antes da gente. E isso envolve a fanbase tóxica também de Game of Thrones. Bastante. Todas as séries, tudo que existe na face desse planeta tem uma fanbase tóxica. E a fanbase tóxica de Game of Thrones gosta de estragar Game of Thrones pros outros fãs. Exatamente. E isso é a coisa mais tóxica de todas. Eu acho que tu não ter um respeito pela experiência do teu próximo, de querer estragar pra ele, de querer ir lá com os spoilers. Eu fui spoileada quase toda a temporada, porque as pessoas iam nos comentários do nosso vídeo spoilear os roteiros vazados, e eu tinha que ir lá deletar pra que os outros não lessem antes do tempo e tivessem a experiência deles estragada também. As pessoas não têm consideração. Entende? A gente aqui falando que a gente não gosta de Game of Thrones não é a mesma coisa que uma pessoa que leu todos os roteiros ir lá e contar tudo num vídeo. Até porque a gente entende, eu entendo muito bem quem gosta da série, eu entendo muito bem quem ainda acha que ela é uma série maravilhosa e muito bem feita, porque ela tem qualidade técnica impecável. É uma das melhores séries tecnicamente feitas que eu já vi. Teve as melhores cenas de batalhas que eu já vi gravadas numa série, muito bem feita. Tudo isso é elogiável, é incrível. Narrativamente ela é fraca e esse é o problema dela, e é isso que a gente se decepciona, porque a gente sabe da qualidade que ela tem, a gente sabe a qualidade que ela já teve, e a gente vê o potencial e a gente vê esse potencial desperdiçado. É isso que nos deixa triste. E é por isso que a gente faz tudo isso. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é a nossa opinião, e é uma opinião que a gente tem fatos pra substanciar eles. Não são
só ideias tiradas do nosso cu. Não são só tipo assim, eu não gostei porque o personagem é Porque ruim. o cabelo do Jon é feio. Não gostei porque eles são A eles são Daenerys chatos. é muito branca. Eu odeio quando alguém justifica alguma coisa dizendo, mas o personagem é muito chato. Não, cara, não é chato, meu. Tem um motivo pra ele ser chato. Se ele é pra ser chato, ele tem um motivo pra ser chato. E daqui a pouco tu vai ver que é um personagem bom, bem escrito, às vezes, muitas vezes. E essa é uma série que, tipo, a gente não desgosta por esses motivos. A gente já desgosta por esses motivos que a gente elencou aqui e que são coisas que são estruturais do roteiro e da narrativa. Tanto que... E da produção, né? Eu acho que o primeiro episódio da 7ª temporada me deixou com expectativas. Sim, que daí ele foi muito bom jogou ele, fora, foi porque muito foi bom um o primeiro episódio episódio. muito bom. A gente Teve diálogos muito bons e nos deixou aquela esperança de que ela fosse voltar a pelo menos lembrar o que ela costumava ser. E daí eles jogaram tudo por água abaixo. E eu acho que tem muitos momentos das últimas 3 temporadas que são ótimos. O episódio do Hold the Door, eu acho que foi uma sacada ótima. E foi um episódio muito bom. Foi bem intenso. Eu acho que a morte do Jon foi o primeiro momento em que eu fiquei chocada depois da morte do Oberyn Martell em todas essas temporadas. E ter a Essie Davis em uma série é sempre uma delícia pra mim. E foi a morte que eu mais senti nas últimas 3 temporadas. Foi a Essie Davis, é a Miss Fisher, ela é a atriz que ajuda a Arya. E daí acaba morta, porque a Arya tem que matar ela e não mata. E é isso que eu tenho a dizer pra série. Eu fico muito chateada porque eu gosto muito de Game of Thrones, sempre gostei muito de Game of Thrones. Era uma série que eu esperava avidamente, temporada atrás de temporada. E quando começou a 5ª temporada, eu achei que tinha algo errado comigo, porque eu não tava mais gostando de Game of Thrones. Mas depois de 3 anos, eu acho que não é comigo o problema. Enfim, ela é uma série que a gente continua assistindo ela e a gente vai assistir essa última temporada. A gente gosta muito de fazer as reviews porque a gente sabe que tem muita gente que gosta de discutir, que gosta de falar bem ou mal, que gosta de defender o seu ponto de vista. Tem muita gente que é babaca mesmo e vai falar mal, a gente tá cagando porque a gente já tá acostumado com isso mesmo. Mas a gente gosta de ter essa interação, a gente gosta de discutir as teorias, a gente gosta de falar dessa série, mesmo a gente sendo tão... ficando tão deprimido com os rumos que ela toma. Mas mesmo assim, ficam esses pontos levantados e eu espero que ajude algumas pessoas também a verem esse outro lado, sabe? Verem que a série tem esses defeitinhos que foram se ajuntando e agora são aí 50% dos problemas da série estão nesses pontos aí. E que não tem problema tu ver os defeitos claro da série. Que não. Não te faz menos fã por tu ver os defeitos na série que tu gosta, sabe? Tu tá ali pra isso, faz parte. Tu não pode ser cego, sabe? Só pra, eu amo essa série, então ela é perfeita em todos os detalhes. Só que daí tu não vê, tu finge que tu não vê os defeitos que ela tem. Bom, gente, então é aqui que a gente encerra o nosso vídeo, que eu acho que já ficou bem mais longo do que a gente esperava originalmente. Como sempre, deem um like se vocês gostaram do vídeo. Se vocês têm também algum descontentamento com Game of Thrones ou querem discutir com a gente alguma das coisas que a gente levantou, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e com as pessoas que vocês sabem que querem conversar sobre isso com a gente. E fiquem ligados aqui no canal que a partir do dia 14 de abril, toda semana temos review de Game of Thrones logo após o episódio sair, tá bom, pessoal? Até a próxima!